Pai do Senhor, meus irmãos, estamos nós aqui mais uma vez para dar início, mais uma lição da nossa escola bíblica, certo? Desta vez já a nossa lição de número 5, que tem como tema dons de elocução, certo? Eu convido os irmãos a fazermos aqui uma breve oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Iremos dar início, a mais uma aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, somos gratos ao Pai pela essa oportunidade que o Senhor nos deste. E aqui está para falar um pouco mais da Tua Palavra. Deus Santo, Deus Poderoso, nos abençoa, nos dá sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus irmãos. O tempo passa rápido, já na lição de número 5, e ainda de forma virtual, nossas aulas. Os irmãos viram aí na nossa lição de número 4, com o nosso irmão Edmilson, sobre os dons de poder. E agora iremos ver a terceira classificação dos dons, Terceira e última, dons de elocução, certo? E de forma, mais uma vez também, podemos dizer assim, irmãos, dá uma pincelada na lição, Porque só nós aqui, só o professor e o computador, fica difícil da gente de ter aquela interação, aquela ajuda dos irmãos, mas aqui vamos falar o que o Senhor colocou em nosso coração. E o que veio na minha mente era de dizer assim, de repente alguém pode ter se perguntado o que é locução, irmão, cara? Então está aqui uma definição breve, É a ação ou o efeito de enunciar pensamento por palavras. Então vamos ver um dom aqui que tem a ver com o falar humano, Podemos dizer assim, através da boca de um profeta, que esse dom, através da nossa boca, que podemos evidenciar esse dom. Então está aí a definição de elocução para um melhor entendimento dos irmãos. Tá certo? Nosso textuário vai dizer: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Texto lá de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2 e 3. Nossa verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de línguas, de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Nós vamos estudar hoje sobre a terceira classe dos dons, como eu já falei, que é o dom de profecia, variedade de línguas e de interpretação das línguas. São sobre esses três dons que iremos estudar, certo? Nesta noite. E como a verdade prática já diz aí o propósito, desses dons é exortar, é consolar, é edificar a Igreja de Cristo. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. São em 2 capítulos do livro de 1 Coríntios. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Já estudamos sobre isso, irmão? E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntares, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se para tudo para edificação.
E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Temos estudado, irmãos, sobre dons espirituais, né, desde o ano passado ainda, do ano de 2020. Mas eu acredito que cada vez que a gente estuda, a gente aprende algo novo sobre os dons, né? Não há quem tenha todo o conhecimento, um conhecimento pronto sobre isso. Talvez até algum irmão possa dizer, mas eu não vou assistir essa live, ou eu não vou para a aula da escola bíblica, porque sobre os dons eu já sei de tudo. Mas confesso para os irmãos que cada vez que a gente senta para estudar, a gente aprende algo novo sobre isso. E a gente vem falando, talvez de alguns momentos temos ponto de vista diferente de alguns alunos, mas aqui a gente expõe apenas o nosso pensamento sobre o que é falado, né? Já vemos aí esses 9 dons divididos em 3 classes. A primeira classe de dons foi a minha aula, na segunda, o meu Edmilson falou sobre o dom de poder, na aula passada, né? E agora estamos aqui na terceira classificação desses dons, que vamos falar sobre 3 dons, né? De profecia, o falar em línguas e a interpretação das línguas. Vamos falar sobre esses 3 pontos nesta aula. Nosso objetivo geral é apresentar os dons de elocução, né, irmão? Os dons que necessitam, digamos assim, que é por meio do falar, como eu acabei de falar. Quem profecia, fala, né? Quem fala em línguas, está usando a sua fala, e quem também vai interpretar também necessita da fala. Por isso, dons de elocução, tá certo? Vamos para a nossa introdução. O estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados como de elocução, que é o de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações, né? Quando a gente vê esses dons, podemos dizer, sendo manifestados de diversas formas. E aqui a nossa introdução deixa claro que pode haver, sim, manifestações falsas, que não tem nada a ver, não tem nada da parte do Espírito Santo, mas sim do homem, né? Ou do diabo, como a gente vai ver, da onde parte essas manifestações. Nosso primeiro dom a ser estudado nesta noite é o dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Graças a Deus, né, irmãos? Um texto que já deixa claro para os irmãos o que é esse dom. Né? Uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida por quem está falando e por quem está ouvindo. Né? Não adianta a gente dizer que alguém colocou a mão na cabeça de um irmão, falou em línguas, profetizou algo na vida dele.
talvez quem falou não soube o que falou para ele e quem recebeu também não entendeu. Então, aqui a gente já percebemos que não é a finalidade do dom de profecia, não está de acordo com a Bíblia, se tá sendo dessa forma, né? Logicamente que esse dom também vai edificar, vai exortar essa pessoa, ou vai consolar. Então, não se edifica, não se exorta, não se consola sem que a pessoa entenda o que está sendo falado para a sua vida, né? Então, é muito importante observarmos esse dom com diligência, né? Certo, irmãos? É um dom conhecido para quem fala e também para quem está ouvindo. Não tem nada que não seja entendido referente às profecias de Deus para nossas vidas. A importância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado dos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo, a origem de onde eles procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas, como eu já falei em outra aula e já falei agora há pouco. As fontes de onde está procedendo essas profecias. Será que realmente está sendo de Deus? Ou é coisa do homem? Ou é do diabo? Que fica essa pergunta, né, irmãos? É um pouco forte, mas é a realidade. E o Jesus Cristo ele já advertia, né, os discípulos quanto a isso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, quem vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Alguém, de repente, está passando por uma situação difícil e chega um lobo desse, né? Aí quer profetizar, quer falar o que você está necessitando ouvir e diz que aquilo vem da parte de Deus, diz que aquilo é uma profecia da parte de Deus, sendo que às vezes não é coisa dele mesmo, do homem. De acordo com a sua necessidade, foi lá e falou algo. Ou pode ser também o próprio diabo para massagear o ego de alguém, de pessoas que gostam de ter o ego massageado, de repente pode usar dessa má fé. O próprio diabo, podemos dizer assim, né, na vida de uma pessoa. E isso pode causar um estrago muito grande no ministério de alguém, na vida de alguém, na vida de uma família. Por isso é tão importante nós pararmos para estudar um pouco sobre estes dons, irmãos. É uma pena não poder ter o comentário dos irmãos a respeito do que a gente está falando, mas aqui fica um pequeno ponto de vista, né, da gente que está à frente de mim, meu ponto de vista do irmão Edmilson, sobre o que está sendo falado. E o propósito, que a gente já falou. Qual que é o propósito? A gente viu o que é o dom, né, que lá no primeiro subtópico, a gente viu lá o que era o dom de profecia. Vimos aqui de onde pode proceder este dom e qual que é o propósito. Para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução. Alguns profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Aqui está algo forte, né, irmãos, que a gente acabou de falar. As pessoas muitas vezes querem profetizar na vida de alguém só coisas boas, coisas que as pessoas realmente estão precisando ouvir, mas às vezes não é isso que o Senhor quer falar. Às vezes o Senhor quer exortar. Não, irmãos, que seja errado. Não estou dizendo aqui que a profecia é só para a correção. Não. A profecia também é coisa boa. É uma edificação para a nossa vida. Tem que edificar. Mas temos que observar de onde está partindo, de onde é essa fonte dessa profecia. Melhor dizendo, né? Então, é lá em 1 Tessalonicenses, vou ler aqui para os irmãos, no capítulo de número 5,
verso 20 e 21. Não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o bem. Irmãos, nós não podemos desprezar. Mas hoje já está muito bagunçado, o pessoal quer falar o que quer, isso é do homem, isso é coisa não é de Deus, não. Examinai tudo e retende o que é bom. Certo, irmãos? A gente já falou em outra oportunidade, a gente não come um peixe com a espinha, a gente tira a espinha e come a carne, que é saudável, que é bom. Então, de repente, a gente pode estar ouvindo, observando, às vezes, falsas manifestações e, às vezes, desanimando de algumas coisas por ver isso no nosso meio. Mas não devemos nos desanimarmos. E sim, perseverarmos no conhecimento da palavra de Deus, né? Buscando discernimento de espírito, como já falamos, entre outros dons que são importantes para a Igreja do Senhor. E somos um corpo, irmãos, somos um corpo, como é falado aqui pelo apóstolo Paulo, então cabe a nós identificarmos o que estamos fazendo para a obra de Deus. Já vimos que ninguém vai fazer tudo, ninguém vai receber todos os dons, não. Existe um conjunto que precisa trabalhar de forma coletiva para que a obra de Deus venha crescer ainda mais, né, de forma saudável. Agora a gente já entra no segundo dom desta lição de número 5, que é o dom de variedade de línguas. Certo? O que é o dom de variedade de línguas? Segundo o mesmo escritor aí, né, teólogo, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fim de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. O dom de variedade de línguas é tão importante para a Igreja quanto os demais apresentados em Coríntios. Né, irmãos? Quem fala o dom de língua, nem o falante ele entende, né? E quem também está ouvindo também não entende. É por isso que a gente vai já entrar no terceiro ponto, que é o dom da interpretação das línguas. Querendo falar um pouco sobre isso. Não quero bater numa tecla sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Que é como é ensinado. Batizou-se no Espírito Santo, falou em línguas. A gente vê aqui que é um dom à parte disso, né? Não é muito nesse assunto, mas aqui não é a minha intenção gerar dúvida ou algo desagradável entre os irmãos, né? Aquela dúvida desagradável. Mas vamos mais para os tópicos da frente, a gente vai entender melhor esse dom. Né? Mas o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Grave isso aí. Qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Certo, irmãos? O dom de variedade de línguas é uma coisa muito particular. Acho que eu posso falar assim. Quem profetiza para alguém, para a igreja, para 150 pessoas ao mesmo tempo. Mas quem fala em línguas é algo muito particular. A pessoa é tocada diretamente pelo Espírito Santo e a gente pode dizer que isso serve para a sua edificação da vida espiritual, como alguns irmãos falaram outra vez, em relação a serve para medir, né, até como você está com Deus. A pessoa, de repente, alguns dias estava se sentindo frio,
De repente foi a um culto e foi tocado pelo Espírito Santo em falar línguas estranhas. Então aquilo serviu diretamente para aquela pessoa que falou, né? Não vai servir para o irmão do lado, certo? E agora a atualidade desse dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até sua vinda. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o que foi nos dias da igreja primitiva. Né? A gente já falou sobre a atualidade dos dons, e esses dons que a gente está estudando hoje, irmãos, é uma necessidade, é uma atualidade. Podemos dizer até que este dom, irmãos, é o que podemos ver que mais se manifesta. Podemos dizer assim, vemos curas, vemos milagres, né? Os irmãos viram o dom de poder, falaram sobre fé na aula passada, foi falado sobre a fé, mas o falar em línguas, podemos dizer que a gente vê constantemente, é um sinal de que esse dom é atual. Falar em línguas é atual, não é uma coisa que ficou no passado. Também é uma necessidade da igreja. Né? Se medimos se alguém está medindo a sua intimidade com Deus através disso, então, mais um sinal de que a pessoa está se virando bem, né? Ou tendo como medir isso através deste dom de línguas. Então, o apóstolo Paulo também tinha preocupação quanto a isso, que a igreja de Corinto era repleta de dons. Mas a gente vai estudar agora no terceiro ponto algo também muito importante. A questão não é só falar, né? Tem que ter ordem, tem que ter decência e, de repente, tem que ficar claro que a gente não está aqui, irmãos, para querer julgar ninguém por algumas atitudes. Né? Como a gente falou, o dom de línguas é muito particular, mas a gente vê que algumas pessoas, às vezes, acabam exagerando, querendo atrapalhar mesmo o culto, sendo que só quem está entendendo é o Espírito Santo de Deus, tá? Nem ela mesma está entendendo o que está falando. Né? Às vezes, por não ter o intérprete. A gente vai entrar agora no terceiro ponto e falar um pouco mais sobre dons. Né? A gente vai entender um pouco melhor este segundo subtópico. A interpretação de línguas. Definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar, no próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu, dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Fôssemos usar esse versículo hoje nos dias atuais, irmãos? Será que daria para nós usarmos? Falando da nossa congregação. Não vamos tentar dizer que a nossa igreja tem bagunça, não, de forma alguma. É porque essa palavra ainda serve para hoje. Né? Tudo tem que ter ordem, tem que ter decência. Então, esse dom serve, podemos dizer, em conjunto com o que a gente acabou de estudar. Falar em línguas. Falar em línguas serve para a pessoa, serve para a igreja, sim, mas desde que haja um intérprete. Vai quer dizer que a igreja toda não pode falar em línguas ao mesmo tempo, não? Pelo que a gente está sendo ensinado, não. Tem que ter ordem. Um fala, o outro interpreta, né? E assim por diante. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque dá para você controlar, você não sai de si. Então, essa é aqui a definição do dom da interpretação de línguas.
quanto que a gente acabou de estudar. Né? Estamos estudando 3 dons, só recapitulando: profecia, línguas estranhas e agora a interpretação. Né? Os 2 últimos aqui estão muito ligados. Não profecia, que é um pouco diferente, que a gente já viu, mas o segundo e o terceiro ponto, só em falar, os irmãos já estão por dentro do assunto. Né? Como eu falei, a gente está dando só uma pincelada aqui na lição, né? Para que fique algo para os irmãos do nosso pensamento. Mas os irmãos, com certeza, têm conhecimento também sobre este tema. A diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia, embora haja semelhanças, são dons distintos. Né? A gente fala que tem uma semelhança, irmãos, porque quem profetiza, né, fala para a igreja, e quem vai interpretar também vai ter essa fala, podemos dizer assim. Né? Mas, na realidade, quem profetiza é uma mensagem espontânea do Espírito Santo. E quem está interpretando, né, como o dom de interpretação de línguas necessita de uma outra pessoa. Quem profetiza, não. É do Espírito Santo, dessa pessoa diretamente para quem recebe. E o dom de interpretação necessita de uma outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe necessidade de um intérprete. Também é um texto muito claro da nossa revista sobre isso. Né? Então, há diferença sim, não está certo, em quem interpreta o dom de línguas para quem profetiza. O dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Né? Se não há essa interpretação, não posso dizer aqui que quem está falando de língua não está servindo de forma alguma. Existe sim uma ligação entre o Espírito Santo e aquela pessoa, mas com o seu propósito real, que é para a igreja, não vai servir naquele momento. Certo? E a nossa conclusão: Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, portanto não podemos desprezar o dom de profecia, de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia: sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Certo, irmãos? Graças a Deus por esta aula. Né? A gente tem um certo cuidado ao falar desse assunto, porque não é um assunto fácil de falar, principalmente a gente que está sozinho aqui gravando esta aula. Então, esse é o pouco. Falo pouco porque a aula está bem resumida. Né? A gente pegou um pouco de cada subtópico, mas aqui a gente foi bem objetivo quanto ao que a lição quer nos passar, que é o dom de profecia, o que é o falar em línguas e o que é a interpretação. Né? Falamos sobre os seus propósitos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Estamos um pouco a gente da igreja devido ao trabalho, mas espero que todos os irmãos estejam bem, que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando a lição de número 5. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esta aula que o Senhor tem nos concedido. Continua, Pai, abençoando o teu povo, a tua igreja, derramando, ó Pai, dos teus dons sobre nós. Nos abençoa, nos livra, Senhor, nos guarda de todo mal. Sê conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.